Desde cedo aprendemos a temer o desconhecido. O escuro do quarto, o silêncio da noite, a solidão repentina. O medo é um instinto natural, projetado para nos proteger. Mas com o tempo, ele deixa de ser apenas um alerta e passa a se tornar uma prisão invisível. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo de falhar? Quantas oportunidades escaparam porque o medo falou mais alto? Imagine uma porta diante de você. Atrás dela está a vida que você sempre sonhou. Realizações, liberdade, paz, conquistas. Mas há uma sombra no caminho, uma figura que parece bloquear sua passagem. Essa sombra é o medo. Ele não é real, não tem corpo, mas ganha força cada vez que você recua. A questão é: você vai continuar fugindo ou vai encarar o que está do outro lado? Encarar o medo não é sobre eliminá-lo. É sobre reconhecer sua presença e, mesmo assim, avançar. Porque a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir adiante apesar dele. É nesse instante que descobrimos quem realmente somos. Não nas vitórias fáceis, mas nos confrontos internos, quando escolhemos não ser dominados pelo que nos assusta. A vida é um espelho que reflete nossas escolhas. Se escolhemos fugir, o reflexo mostra alguém acorrentado. Se escolhemos enfrentar, o reflexo revela alguém em transformação. Cada passo que damos contra nossos próprios temores constrói uma identidade mais forte, mais verdadeira. Porque no fim, o medo não revela quem você é. O que revela é como você decide enfrentá-lo. Pense em um momento em que o medo paralisou você. Talvez tenha sido uma entrevista de emprego, uma declaração de amor, uma mudança de vida. O coração acelerou, a mente criou cenários de fracasso, e a vontade de recuar foi quase irresistível. Essa é a face cruel do medo. Ele se disfarça de proteção, mas na verdade rouba de nós o poder de viver plenamente. Mas há algo que muitos não percebem. O medo conhece exatamente onde estão nossos maiores desejos. Ele sempre aparece na frente das portas mais importantes, porque é lá que o crescimento acontece. Se você sente medo, é sinal de que algo grande está prestes a acontecer. O problema não é sentir, mas acreditar que ele define o seu limite. É nesse ponto que surgem dois caminhos. O primeiro é o da fuga, onde você se convence de que não é a hora ou que não nasceu para isso. O segundo é o da coragem, onde você dá um passo mesmo com as pernas tremendo. A diferença entre os que conquistam e os que ficam presos não está na ausência de medo, mas na resposta que escolhem dar a ele. Quando você se coloca frente a frente com seus próprios temores, algo começa a mudar dentro de você. O medo perde força, e o que antes parecia impossível se torna apenas mais um desafio. É nesse processo de confronto que sua identidade verdadeira começa a emergir. Porque é fácil viver se escondendo. Difícil é viver se encarando. Mas é exatamente aí que mora a transformação. O medo raramente se apresenta de forma clara. Ele costuma usar máscaras. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não estou pronto. Essas frases parecem justificativas racionais, mas no fundo, são desculpas criadas para não encarar a verdadeira questão. O medo é um mestre em se disfarçar de lógica, quando na realidade é apenas insegurança tentando se esconder. E quanto mais você acredita nessas máscaras, mais distante fica da vida que poderia ter. Porque o medo não tira apenas sua coragem, ele rouba seu futuro. Cada vez que você recua, abre mão de experiências que poderiam revelar sua força. É como se estivesse vivendo metade da vida, sempre pela sombra, sem ousar caminhar na luz que poderia iluminar seu caminho. Mas existe um detalhe que muda tudo. Toda vez que você decide dar um passo apesar da dúvida, você rasga uma dessas máscaras. Você prova para si mesmo que não é tão frágil quanto acreditava. Essa é a verdadeira libertação. Não se trata de vencer o medo uma vez por todas, mas de se tornar alguém que não se deixa manipular por ele. A vida inteira pode mudar quando você entende isso. Porque no fim, o medo não é o inimigo.
O verdadeiro inimigo é a paralisia que ele causa. Quando você descobre essa verdade, o medo deixa de ser um obstáculo e passa a ser um sinal. Se ele apareceu, é porque você está diante de algo que realmente importa. Coragem não é um dom que alguns recebem e outros não. Coragem é um exercício, um músculo que se fortalece toda vez que você escolhe agir mesmo com medo. É como atravessar uma ponte frágil. No começo parece impossível, mas quando você dá o primeiro passo, percebe que ela suporta seu peso. O segredo está em não esperar a confiança chegar, mas construir confiança caminhando. E a vida vai testar você, sempre. Às vezes com pequenos desafios, como falar em público ou tomar uma decisão difícil. Outras vezes com provas maiores, capazes de mudar completamente sua história. Em cada uma dessas situações você tem a chance de mostrar quem é. Alguém que foge ou alguém que enfrenta. É nesse momento que sua verdadeira identidade começa a se revelar. Encarar o medo é como olhar no espelho sem filtros. Você vê sua fragilidade, mas também descobre sua força. Você percebe que não é o medo que te define, mas a escolha de continuar apesar dele. E quanto mais você escolhe enfrentar, mais percebe que aquela sombra que parecia gigante, na verdade, sempre foi menor do que você. É nesse processo que nasce a transformação. Porque a coragem não muda apenas o que você faz, ela muda quem você é. Cada medo superado abre espaço para uma versão mais forte, mais autêntica e mais livre de você mesmo. É como se a cada passo você estivesse se aproximando da sua essência, daquela pessoa que sempre existiu, mas estava escondida atrás das grades invisíveis do medo. Pouca gente entende isso, mas o medo pode ser um professor poderoso. Ele mostra com clareza onde estão suas maiores oportunidades de crescimento. Se você tem medo de falar, talvez sua voz seja sua arma mais forte. Se teme fracassar, talvez seja porque dentro de você exista uma grandeza que ainda não descobriu. O medo aponta exatamente para os lugares que escondem sua verdadeira força. É claro que a tentação de recuar sempre aparece. Mas, se ao invés de fugir, você perguntar ao medo o que ele quer te ensinar, a experiência se transforma. O medo deixa de ser um inimigo e passa a ser um guia. Ele se torna a bússola que aponta para onde sua vida realmente precisa ir, mesmo que o caminho pareça assustador à primeira vista. E essa mudança de visão é libertadora, porque de repente, você percebe que não está mais correndo do medo, mas correndo com ele. Ele passa a ser combustível para a sua jornada. Quanto maior o medo, maior a recompensa que te espera do outro lado. Essa é a regra da vida. Os maiores tesouros estão sempre escondidos nas cavernas que temos mais receio de entrar. O verdadeiro segredo não é destruir o medo, mas acolhê-lo como parte do processo. Ele não vai desaparecer de uma hora para outra, mas quando você o encara de frente, ele perde o poder de controlar suas escolhas. E nesse instante, você deixa de ser prisioneiro das próprias inseguranças e passa a ser o protagonista da sua história. Toda vez que você enfrenta um medo, uma nova versão de você nasce. É como atravessar uma porta secreta e descobrir um território desconhecido dentro da própria alma. A sensação de vitória não está apenas no resultado, mas no ato de provar a si mesmo que você é maior do que imaginava. Essa é a verdadeira recompensa, enxergar sua própria força. E quando isso acontece, algo incrível se manifesta. Confiança. Não a confiança arrogante que ignora riscos, mas aquela convicção silenciosa de que, independentemente do que acontecer, você é capaz de suportar. Essa confiança não vem de vitórias fáceis, mas das batalhas em que você enfrentou seus próprios fantasmas e escolheu não desistir. Com o tempo, você percebe que não está apenas superando desafios externos, mas também curando feridas internas. Cada medo enfrentado apaga uma cicatriz de dúvida, e cada passo dado fortalece sua identidade. Você já não vive apenas reagindo às circunstâncias. Agora, você cria o caminho.
Agora, você é quem decide a direção. E talvez o maior presente de encarar seus medos seja este: a liberdade. Porque o medo limita, mas a coragem liberta. Quando você percebe que é capaz de enfrentar qualquer coisa, o mundo deixa de ser um campo minado e se transforma em um território de possibilidades. É nesse momento que você entende: encarar o medo é, na verdade, encarar a vida. Quando você olha para trás e vê todos os medos que já enfrentou, percebe que não é mais a mesma pessoa. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas em cada decisão de não recuar. É como lapidar uma pedra bruta. A cada golpe, uma nova forma aparece. Aos poucos, você se descobre mais forte, mais consciente e mais autêntico. E essa transformação vai além de você. Pessoas ao seu redor começam a notar a diferença. Sua postura muda, sua voz ganha firmeza, seu olhar transmite segurança. Não porque você não sente mais medo, mas porque aprendeu a caminhar lado a lado com ele. Essa energia inspira os outros, mostrando que é possível viver sem ser refém das próprias inseguranças. A cada desafio superado, nasce uma nova camada de identidade. O que antes parecia impossível agora se torna parte de quem você é. Você deixa de viver escondido e começa a viver exposto, vulnerável, mas verdadeiro. Essa autenticidade é a maior prova de coragem. Não fingir ser alguém sem medo, mas mostrar que, mesmo sentindo, você continua avançando. No fundo, a transformação interior é o verdadeiro prêmio de encarar os medos. Porque o mundo pode até não aplaudir, mas dentro de você nasce uma certeza inabalável: a de que nada pode impedir alguém que escolhe ser maior do que o próprio medo. Essa é a chave que abre portas, destrava destinos e revela sua essência mais profunda. Encarar seus medos não é apenas um ato momentâneo, é um legado. Cada vez que você vence uma barreira interna, abre caminho para que outros também encontrem coragem. Sua história se torna um farol para aqueles que ainda estão presos na escuridão. O simples fato de você escolher enfrentar já inspira, já transforma, já deixa uma marca no mundo. No fim das contas, não é o medo que define quem você é, mas como você responde a ele. Você pode permitir que ele te paralise, ou pode usá-lo como degrau para crescer. Essa escolha diária molda sua identidade, seu futuro e até o impacto que terá na vida de outras pessoas. O medo é inevitável, mas a paralisia é opcional. A vida vai continuar apresentando desafios. Novos medos vão surgir, e cada um deles será um convite para você se redescobrir. Sempre haverá uma caverna escura à sua frente, mas também haverá tesouros escondidos lá dentro. Se você tiver coragem de entrar, vai perceber que o verdadeiro prêmio nunca esteve fora. Ele sempre esteve dentro de você. Então, da próxima vez que o medo bater à sua porta, lembre-se: ele não veio para te derrubar, mas para te revelar. Porque o poder de encarar seus medos é, na verdade, o poder de descobrir quem você realmente é. E quando você entende isso, nenhuma sombra consegue apagar a luz que nasce dentro de você. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.